Olá, amigos! Hoje estamos aqui para tratar de uma decisão recente do Supremo Tribunal Federal, em que o STF ratificou a prevalência do negociado sobre o legislado e o tema 1046 de repercussão geral, que é um tema importantíssimo na Justiça do Trabalho, que vem sendo, inclusive, abordado em diversos informativos recentes do Tribunal Superior do Trabalho. Então, vamos dar uma olhada no que o STF decidiu e como isso impacta a Justiça do Trabalho, pessoal. Olha só, trouxe aqui para vocês, como eu falei, um RE recente, tá? Que é o recurso extraordinário 14765 de 96. Tá, professor, o que aconteceu nesse RE? Olha só, gente, nesse RE, o STF ele determinou a devolução de um processo ao Tribunal Superior do Trabalho para que o TST realize ali o juízo de retratação por entender que o acordo do TST diverge do entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral. E o STF fez isso, pessoal, justamente com base aqui, ó, nesse dispositivo do CPC, que é o 1030, inciso 2, que diz que o STF pode determinar justamente o encaminhamento do processo ao órgão julgador, que no nosso caso aqui foi o TST, para realização de juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo, exarado aqui no regime de repercussão geral. Tá bom, professor, entendi. Mas que acórdão foi esse do TST que divergiu de entendimento firmado em repercussão geral? Pessoal, foi uma decisão turmária que afastou a aplicação de uma norma coletiva por entender que essa norma coletiva, na verdade, ela estaria sendo descumprida na medida em que autorizou o elastecimento da jornada em turno ininterrupto de revezamento para além das 8 horas diárias. Mas a gente vai entender melhor, vamos começar do começo, vamos começar aqui vendo o que diz o tema 1046 de repercussão geral do STF. Pessoal, vamos relembrar aqui o tema 1046 de repercussão geral do STF, é um tema muito importante. E, por meio dele, o STF firmou a tese de que são constitucionais os acordos e convenções coletivas de trabalho que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. Então, o STF aqui firmou a prevalência do negociado sobre o legislado, desde que, obviamente, sejam respeitados direitos absolutamente indisponíveis. Tudo bem? E aí, nesse caso, né, que o TST decidiu, o que aconteceu aqui? A primeira turma do TST, ela afastou a aplicação do tema 1046 em um determinado caso concreto, porque considerou que no turno ininterrupto de revezamento, quando você faz lá o elastecimento da jornada, você pode elastecer de 6 para 8 horas, porque a Constituição Federal ela permite lá no artigo 7º, tá? O artigo 7º, inciso 14, a Constituição Federal ela permite o abastecimento da jornada em turno ininterrupto de revezamento. Aí o TST tem uma súmula em que ele se manifesta dizendo o seguinte: pode abastecer a jornada no turno ininterrupto de revezamento de 6 para 8 horas, desde que por norma coletiva. E o que aconteceu no caso concreto? No caso concreto, a jornada no turno ininterrupto de revezamento, ela foi abastecida para 8 horas e 48 minutos diárias. E aí trabalhava só 5 dias na semana. Então, seria, na verdade, o elastecimento mais o regime de compensação. Mas no caso concreto, além de os trabalhadores trabalharem 8 horas e 48 diárias, ou seja, acima do limite máximo de 8 horas diárias, eles ainda também trabalhavam no sábado. Então, o que acontecia? Acabava gerando também horas extras. Então, além do elastecimento, o elastecimento foi feito combinado com o regime de compensação, então os trabalhadores trabalhavam 8 e 48 horas e ainda trabalhavam nos sábados, então havia horas extras frequentes. Aí o TST entendeu o seguinte: olha, esse caso não é caso de aplicação do tema 1046, porque, na verdade, aqui há um descumprimento da norma coletiva, porque a norma coletiva da categoria estabelece
que esse regime vai ser de 8h48, mas à medida em que na empresa ocorre também a realização de horas extras, há um descumprimento da norma coletiva. E aí, justamente por isso, afastou a norma coletiva e acabou condenando a empresa a pagar a esses trabalhadores as horas superiores a 6 horas. Olha como é que ficou redigido o acórdão, que foi o acórdão de origem, tá, gente? Aqui o STF acabou devolvendo para o TST fazer o juízo de retratação, mas só para vocês entenderem a decisão do STF, vamos dar uma olhada no acórdão de origem, que trata justamente dessa questão que eu expliquei para vocês. Olha só, registre-se que no caso dos autos não se refere, né, à invalidade de norma coletiva, ou seja, está afastando o tema 1046, dizendo que não se trata do 1046. Por quê? Trata que o TST falou de condenação oriunda do descumprimento de cláusula da norma coletiva pela reclamada, pois o regional assentou que o reclamante cumpria jornada que excedia de 8 horas diárias e que havia também labor aos sábados. Portanto, afastada a aplicação do tema 1046 de repercussão geral, pois, como registrado acima, o caso em análise não tratava de validade de norma coletiva, mas sim de descumprimento da norma coletiva. Aí, do mesmo modo, por tratar de interpretação da própria norma e da habitualidade de prestação de horas extras, fica descaracterizado o ajustado em negociação coletiva, e aí não há como reconhecer violação legal e constitucional. Então, percebam que nesse acórdão, apesar de o TST inicialmente dizer que não se tratava da aplicação do tema 1046, não se tratava, portanto, ali de descaracterização, ao final ele acabou descaracterizando sim, na verdade ratificou a decisão que descaracterizou a norma coletiva, justamente porque, no caso, a reclamada exigia trabalho ali, inclusive em regime de sobrejornada. E aí isso foi parar no STF, como eu falei para vocês, chegou lá por meio do RE 1476596, e o STF disse assim, olha, o acórdão recorrido, que no caso é essa decisão do TST que a gente acabou de examinar, sob o fundamento de examinar o cumprimento de uma cláusula de norma coletiva, na verdade acabou interpretando a norma coletiva para afirmar sua nulidade, em contrariedade à tese de repercussão geral 1046. E aí, justamente por isso, determinou a devolução dos autos para que o TST, que é o Tribunal de Origem, exercesse esse juízo de retratação. E aí ficou consignado, nesse acórdão do STF, ficou consignado o seguinte, que a decisão recorrida afirmou a invalidade de cláusula de acordo coletivo. Veja-se que o caso, né, trata de norma coletiva que estabeleceu turnos ininterruptos de revezamento em jornadas. Contudo, diante da existência de jornadas que excediam o limite de 8 horas diárias, assentou-se a invalidade da cláusula sob os turnos ininterruptos de revezamento. Só que aí o STF diz, olha, eventual descumprimento da cláusula da norma coletiva não é fundamento para sua invalidade. Então, eventual descumprimento pela empresa de norma coletiva, porque no caso aqui a gente viu, né, que a norma coletiva estabeleceu o elastecimento da jornada em turno ininterrupto, combinado com uma compensação, de maneira que esses trabalhadores iriam trabalhar aqui 8h48 horas diárias para não trabalhar os sábados. Na verdade, no caso concreto, eles acabaram trabalhando também no sábado, então gerou sobrejornada. Aí o STF está dizendo, olha, eventualmente aqui, se a empresa descumprir a norma coletiva, isso não é hipótese de anular essa cláusula. Então, não cabe anulação. E olha como ficou emendado esse acórdão do RE, como eu estou falando aqui, 1476596. Ele falou o seguinte, olha só, direito do trabalho, recurso extraordinário, norma coletiva de trabalho, validade, aplicação do tema de repercussão geral. Aí, olha só, recurso extraordinário enviado como representativo da controvérsia contra acórdão do TST, que recusou a aplicação da tese de repercussão geral relativa ao tema 1046, afastou por consequência dispositivo de norma coletiva do trabalho sobre jornada em turno de revezamento. Aí diz que a questão em discussão é saber se a distinção consistente na situação descrita pelo acórdão recorrido, que justifique o afastamento da tese de repercussão geral, que afirma serem, aí aqui, está transcrevendo o tema 1046, constitucionais os acordos e convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada
pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. E aí, aqui, 3 soluções do problema. Qual foi a solução? O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário com agravo 11.21.633, relator ministro Gilmar Mendes, firmou a tese, que é do tema 1046, no sentido de validade de acordos e convenções coletivas que pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas. E aí diz que o acórdão recorrido, sob fundamento de examinar o cumprimento de cláusula de norma coletiva, na verdade, ele acabou interpretando o ato negocial, ou seja, interpretando a norma coletiva para afirmar sua nulidade em contrariedade à tese de repercussão geral. E aí, diante disso, o que fez o STF? Devolveu o processo para que o TST exercesse o juízo de retratação por entender justamente que o acórdão recorrido ele contraria a tese do tema 1046. Então, gente, interessantíssimo, que eu achei interessante trazer para discutir com vocês esse julgado, porque o tema 1046 é um tema muito recorrente. Se vocês pegarem os últimos informativos do TST, não tem informativo em que não haja ali alguns julgados falando do tema 1046, porque depois do tema 1046, da prevalência do negociado sobre o legislado, o TST teve que revisitar diversos dos seus entendimentos para adequar a tese do tema 1046. E nesse caso, por exemplo, o TST acabou entendendo que não se tratava aqui de descumprimento, na verdade, não se tratava aqui de nulidade de norma coletiva, então não se tratava do 1046, mas meramente de descumprimento do pactuado. E aí, sob esse fundamento, acabou anulando a própria cláusula. Isso bateu no STF, o STF disse não, o TST acabou aqui, na verdade, anulando a cláusula ao fundamento de que se tratava meramente de descumprimento do pactuado. Tá bom, gente? Aí devolveu para o TST, para que o TST se retratasse. Então, interessante aqui esse julgado, tá, pessoal? É um tema que vem sendo, como eu falei aqui, muito discutido, inclusive, sob essa ótica do elastecimento da jornada em turno ininterrupto de revezamento, porque o TST estava tendente a considerar que esse tipo de cláusula que elastece para além de 8 horas, né, combinando ali com o regime de compensação, acaba sendo inválido, mas o STF foi lá mais uma vez e ratificou o tema. Beleza, pessoal? Então, um abraço e aí aguardo vocês aqui no nosso próximo vídeo, gente. Até mais!